Vamos lá? Jeremias 18. Eu vou ler, não vou, igreja. Outro. E vem a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, conduz a igreja: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo obra sobre as rodas. Quarta igreja. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, e dizendo: vocês a igreja? Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é conhecida, né? Jeremias estava trabalhando e numa roda, e Deus falou com ele, né? Mas só que na história que fala que Jeremias estava na tribulação no ministério dele, que era Judá. E Judá estava rebelde, indo falsos profetas, seguindo gente que não vai pregar a verdade, né? Idolatria. E Deus falou deu uma palavra para Josué, para Jeremias, que você vai lá e prega, para Jeremias pregar, para ajudar a acordar, que a palavra do Senhor é a única, é Ele que fala, é Ele que dá, né? Então, fala que Jeremias foi, né? Jeremias foi lá e desceu a casa do oleiro, né? Então, o povo fala, o que é descer na casa do oleiro? Não é descer uma ladeira, não é descer um morro. A casa do oleiro é você descer para a casa do Senhor. A casa do oleiro é você ir para a igreja. A casa do oleiro é você ir para a igreja. Uns falam, pergunta, descer. Mas descer para onde? Descer um barranco, descer uma escada, descer um morro? Não. Descer é você ir para a casa do Senhor. Na casa do Senhor que você é moldado. É na casa do Senhor que o vaso é preparado. Deus capacita os pastores para ensinar a gente, para a gente ter, para ser um vaso preparado. A gente se quebra, mas se faz de novo. Porque Deus não larga a gente de mão. Deus, Ele sempre está com a gente. A gente somos pecadores. Todo dia a gente peca. Mas se Ele não larga de nós. Ele não deixa nós. Porque a gente somos servos. A gente somos a estrela que brilha. Né? A gente, que nem já falou aqui, que um dia a gente vai parar de ler o Evangelho. A gente vai ser apontado na rua. A gente vai poder pegar a Bíblia vai subir. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos ficar parados? Vamos ficar olhando para o céu e falando, Senhor, e agora? Sendo que Ele te deu a palavra, que era para você aprender. E quando viesse alguém apontar o dedo para você, e você está preparado com a palavra. Não deixar o mal te entrar na sua mente. Né? A gente fala no estudo aqui que todo dia, todo o estudo, o pastor fala, o anticristo está aqui. E ele está. E a gente tem que ser revestido. A gente tem que saber a palavra do Senhor. Né?
Então, então fala que Jeremias, ele desceu a casa do oleiro, né? Mas só que Deus falou para ele, Jeremias, desce a casa do oleiro. Mas Deus falou para ele, Jeremias, você é homem de oração, você é pastor, eu te dei um dom, Jeremias. Por que você não está fazendo isso? Descer. Deus fala para Jeremias descer para Deus provar. Deus está mandando falar aqui para a igreja que desce. É no joelho que Deus vai te mostrar. É no joelho que Deus vai te mostrar o que você precisa. O que você está querendo. Mas se você continuar orando de pé, você não vai ser. Aqui fala que Jeremias, ele foi apontado lá em Judá. Ele foi muito apontado o dedo para ele, porque ele levava a palavra de Deus e ele, né, o povo estava tudo revoltado, estava tudo virado, mas Jeremias não deixou de falar a palavra de Deus. Foi lá e desceu e falou o que tinha para falar. Lá em Isaías 64, 8, olha que fala. Diz, mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, o nosso barro, tu és o nosso oleiro, tu és o nosso, e todos nós somos obra das tuas mãos. A gente somos obra do Senhor. Eu vou voltar lá em Gênesis, quando Deus falou, haja luz, né? Separou a escuridão da luz, e o homem foi feito do quê? A gente já começa, a gente foi feito de barro, né? A gente se quebra, mas Deus sempre está ali, né? A gente se quebra, às vezes a gente vai se quebrar e larga tudo para trás, falar, eu não vou mais não, Senhor, mas o vaso ele tem conserto, ele se refaz de novo. O vaso ele não quebra por inteiro. Às vezes o vaso quebra pela metade, e mesmo assim o vaso quer ir embora. Me joga no lixo, mas para Deus aquele vaso tem valor. Ele vai lá e pega e restitui tudo de novo. Entendeu? Aqui, né, a gente vamos falar de quatro homens de Deus: Abraão, Josué, Davi, os discípulos de Jesus e Paulo. Esses sim, né, foram os vasos que Deus colocou na mão do filho e ele foi moldando. Pedro era o quê? Pedro era, né? Pedro tinha uma cascadura, né? E Deus foi lá e moldou Pedro, né? Com Jesus, com o filho dele. Lógico que Jesus estava na terra e Deus foi falando o que ele tinha que fazer. Vamos moldar Pedro. E o Pedro era duro de coração. Lá em Romanos 9:21 vai falar assim: diz, não tem oleiro, pode sobre o barro, para que mesma massa fazer vaso para honra e outro para desonra. É Romanos 9:21. Tá vendo? Tem vaso de honra e tem vaso para desonra. Mas Deus, ele trata aquele vaso, ele trata aquele vaso de desonra, ele trata do jeito que ele quer. Vai ser duro, mas ele te molda. E quando você está bem preparado, aí sim você vai ver a glória do Senhor. Agora eu quero que você vão lá em Filipenses, onde Paulo fala assim, ó: então por certo isto mesmo, porque aquele que vem a vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo já fala aqui que
diz que o Paulo fala que diz o que faz, diz o que faz. Aí ele fala lá em Filipenses, né? Em todo por certo, isso mesmo, aquele que em vós começou a boa obra. Aí eu volto lá em Gênesis, que Deus começou a boa obra foi no homem, né? Foi no homem que Deus começou a obra. A gente foi feito de barro, né? A gente se quebra. A gente não se quebra, a gente se quebra. A gente não é. A gente passa a luta. O senhor passa a luta, pastor? Passa a luta, pastor? Quem não passa a luta? Para me chegar aqui foi uma luta, né? Eu não queria pregar o estado da minha irmã que estava, mas Deus colocou no meu coração e no meu serviço, falou que eu tinha que vir fazer a obra. Eu tinha que pregar o que Ele mandou. E Ele mandou essa palavra, foi numa quinta-feira para mim. E eu comecei a estudar no serviço. Ela todinha, né? Eu achei muito bonita, porque eu nunca prestei atenção no que fala, né? O que fala, o que Deus faz, o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque a gente, quando aceita Jesus, no seu único Salvador, a nossa vida já é dele, o nosso coração é dele. Então Ele sonda o que a gente pensa, Ele sonda nossos pensamentos, Ele sabe quando o filho dele está quebrado, Ele sabe quando o filho dele está errado. E aí Ele vai lá e vem aqui, abraça, né? Põe debaixo das asas, trata com carinho, trata como um filho. Jesus foi filho, né, de Deus. E a gente também é filho. Ele trata a gente do mesmo jeito de Jesus. Mas só que a gente não é igual a Jesus. Porque Ele foi o único, né? Perfeito, né? Que não teve nada. Alguns, você viu um monte de heresia aí, né, pastor Dan? Que Jesus, já ouvi falar que até Jesus dormia com Marta e a... eu ouvi isso. Eu ouvi. Tá vendo como o mundo tá? Aí você escuta uma palavra dessa, se você tá com a cabeça fraca, e aí? Você vai para onde? Então, você vai para onde se você escuta uma coisa dessa? Porque aqui está falando, Judá estava em rebeldia. Judá estava idolatrando outros deuses. Judá estava. Por isso que eu falo para os irmãos, escutem direito o que a palavra diz. Vê o que você está lendo. Vê o que falarem para você. Procura na Bíblia. Porque às vezes é heresia. Porque o crente ele tem que estar aqui ou estar aqui. Se não está aqui, está lá. Então não existe um crente com duas mentalidades. Ou é evangelho ou não é evangelho. Não pode rojar. Não pode ser assim não. Ou você é do evangelho ou você não. Entendeu? Então, falar de Jeremias, ele sofreu bastante. Porque o povo está irreversível. Mas mesmo assim, Deus falou assim: vai lá na casa do olheiro, desce lá e vai fazer a obra. Aleluia. Desce e vai fazer minha obra. Eu te pedi, eu te dei a palavra. Deus fala para Jeremias: você é pregador, Jeremias. Você não pode ficar parado. Você não pode deixar essas coisas acontecer. E mesmo assim com a gente. A gente tem uma tribulação dentro de casa, a gente não pode esmorecer. A gente tem que orar mais. Quanto mais tribulação tem, é ali que Deus está te provando. É ali que Deus está te moldando. É ali que Deus está te apertando para ver até onde que você vai. Porque Ele não dá um fardo para você não carregar, não. Ele te dá um fardo para você carregar. Entendeu? E assim, Jeremias
fez a sua obra, falou de Jesus, falou de Deus, né? Falando errado, né? Falou de Deus para o povo de Judá, que estava todo desnorteado, né? Mas Deus ele não abandonou nenhum. Ele mandou falar para Judá o que era, mas ele não abandonou nenhum. Ele falava assim: eu não vou tirar minha mão de Judá. Ele podia mandar um castigo para Judá. Ele podia aniquilar Judá. Mas ele não. Falou assim: Jeremias, vai lá e fala minha palavra. E ele foi lá e falou a palavra. A gente lendo essa palavra é muito bonito. O plano de Deus para nós é muito bom. Sabe, igreja, eu quero ir para o céu. Eu não sou perfeito. Eu não sou um crente assim, 100% assim. Sabe aquele 100%? A gente erra dia a dia. A gente murmura um pouquinho, né? Fica meio assim. Mas depois que você aprende e fala: não, Senhor, eu murmurei, me perdoe. Não vou fazer mais isso. Mas aí você tem os pés dele. Eu vou falar de novo. Pare de orar em pé. Ajoelhe. Quer a oração? Quer que Deus te ouve? Ajoelhe. Quer que Deus fale com você? Ajoelhe. Quer que Deus te dê a vitória? Ajoelhe. Né? É assim que Deus quer. É assim que Deus quer o povo dele. Ajoelhando. Pedindo para Deus. Pedindo para Ele misericórdia. Né? Pedindo para Ele paz nesse mundo. Porque está ficando difícil esse mundo. A gente está vendo muita gente perdida na rua. Muita gente aí jogada aí. Ali daquela Papolândia ali deve ter um monte de pastor, obreiro da casa do Senhor, que está lá, precisando da palavra, precisando ser mudado, né? Porque aqueles vasos ali, eles foram quebrados. Mas se a gente trazer ele para a igreja, ele vai ser moldado. Ele vai ser reerguido de novo. Deus vai separar aquele barro, vai mandar a gente moldar ele. E esse serviço é nosso. Aqui foi o serviço de Jeremias, em Judá. E para o dia de hoje, é a gente da igreja que vamos mudar. A gente vai pedir direção ao Senhor, buscar lá fora, e aqui que a gente vai moldar aquele vaso. É aqui que aquele vaso vai crescer de novo. É aqui que aquele vaso vai falar o nome do Senhor de novo. É aqui na igreja que aquele vaso vai acordar e vai falar assim: que Deus é o único salvador da vida dele. Que Jesus é o único que morreu na cruz por ele. Mas aí a gente tem que fazer o nosso papel. A gente não pode ficar sentado na cadeira só ouvindo. Só falar: Senhor, será que dá? Será que eu posso? Será que eu consigo? Você consegue. Vocês são vasos de valor. Se vocês estão aqui hoje, é porque Deus moldou cada um de vocês. Se vocês estão aqui hoje, é porque Deus deu misericórdia para vocês. Se Deus trouxe você aqui hoje, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Alguns falam que eu ia falar uma palavra dura, mas não é. Não é só de palavra dura, não. Está aqui, ó. Palavra dura está aqui, ó. Aqui é Moisés puro. E assim eu admiro ela, eu fico olhando para ela, pregando, falando. Tem hora que eu chego do serviço cansado, a mulher começa a falar: Deus não sei o que, não sei o que. Eu falo: mulher, eu quero tomar banho. E ela: mulher, eu quero tomar banho. Eu olhando para ela, falando fogo, eu com fome. E ela falando que falando. Eu estou aprendendo. Não acho ruim, não. Alguns acham ruim. Alguns acham ruim. Falam assim: minha mulher fala demais. Mas eu quero. Minha mulher fala demais. Quando ela está no zap,
amigas falando de Deus. Esse dia ela foi orar, ela tem um propósito com as irmãs muito bonito, né? Parabéns para as irmãs que estavam fazendo um propósito muito bonito de oração. Aí chegou a poder de madrugada, cadê a mulher? Pronto, arrebataram a minha mulher. Ela estava orando. Então, igreja, dessa casa do oleiro, se você quiser resposta, ajoelha para Deus. Não fica pedindo para Deus em pé, não. Porque Ele não vai te ouvir. Oração é de joelho. A gente está precisando de oração. A igreja está precisando de oração. A gente está precisando de levar o evangelho para fora. A gente está precisando de aprender mais. Eu mesmo sou o primeiro e tenho que aprender mais a palavra do Senhor. Eu sou apenas um aprendiz. O professor está aqui ensinando a gente. Deus deu a ferramenta. Ele está aqui. Porque cada um aqui é uma ferramenta que Deus deu na nossa vida. Pastores, pastoras, Deus deu a ferramenta. Eles são uma ferramenta. É eles que aprendem a gente. Tem alguns que você vai aprender errado. Mas aí, o que não falei aqui, ó. O que tiver errado, vem aqui, ó. Será que isso aqui está certo? Não escute qualquer palavra. Não siga qualquer um. Vamos ser vasos de valor. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos ser servo verdadeiro. Vamos levar a palavra do Senhor para fora aí. Não precisa entregar marmita, não. Eu vou falar para a igreja que Deus não salva por causa de obra, não. Deus salva por oração pelo seu próximo. Não é por obra, não. E pela fé também. E pela fé também. Não adianta você entregar marmita, dar um negócio comum para fulano, para ciclano, não. Se você não ajoelha no chão, se você não vai para os pés do Senhor, não adianta não você fazer o bem. Isso aí não salva você, não. O que salva você é você descer, é pedir misericórdia de joelho e falar para Ele: eis aqui, Senhor, esse servo quebrado, me faz novo de novo. É isso que Ele quer da gente. Que a gente desça, que a gente vai aos pés dele, pedir misericórdia, não só para a gente, para esse povo de fora, para o irmão que está passando por uma luta na casa dele, porque a gente não sabe o que as pessoas, o que os irmãos estão passando, porque a gente não anda na casa dos irmãos. Mas então, se você não quer falar o que você tem, ajoelha, olhe, desce a casa do oleiro. Aí descer é de joelho, não é ficar em pé debaixo do chuveiro olhando para Deus, não. Falando com Deus. Ele fala debaixo do chuveiro, ele fala comigo. Mas ajoelhar é bom, pedir misericórdia é bom. Cada um dos irmãos aqui, eu oro, toda a minha oração para minha irmã, eu oro por cada um que está aqui. Para Deus dar a vitória, para Deus dar o que você quer. Mas aí eu estou fazendo minha parte, você tem que fazer a de vocês. É descer, ajoelhar e pedir ao Senhor. No final do culto, se vocês quiserem reconciliar com Deus de novo, reconcilie. Eu sei que vocês, tudo aqui recebe do Senhor, mas se não está se sentindo bem, os pastores estão aqui, ó. Pastor, eu quero reconciliar com o Senhor, eu quero pedir perdão para o Senhor. Hoje o que eu fiz, o que eu falei para o meu marido, o que eu falei para o meu filho, sabe? Deus quer isso da gente, Deus quer que a gente desça, né? Vamos ser vaso valoroso para Deus, amém? Até aqui Deus me deu, e Deus me deu um louvor, que você não sabe cantar, mas a gente tem um diretor aqui que sabe cada louvor. Ele explica que a gente, o louvor que a gente pede, que a gente pode ou não pode cantar, porque alguns
louvor é uma heresia. Louvar o Senhor. Alguns enchem sua mente, você pensa que está falando com você e não está falando nada. Só está te abaixando você para baixo. Mas antes de você procurar o louvor, a gente pesquisa primeiro para ver o que ele está falando. E esse rapaz, que eu vou botar agora, ele foi um exemplo para todo mundo, para todos os cantores de louvor. Porque eu pesquisei, esse rapaz foi um vaso valoroso para Deus. E Deus arrebatou ele de cima do altar. Ele cantando e Deus arrebatou ele de cima do altar. Ele falou assim. E eu pesquisei a vida dele, esse rapaz não tem nada. Ele teve convulsão. Cada música dele ele chorava. Ele descia a lágrima, porque você via a unção dele. Você via uma pessoa verdadeira para Deus. E ele foi o exemplo desses cantores do Evangelho que vivem cantando heresia. Pode cantar. Se quiser colocar ele de pé, você põe de pé. Escute esse louvor. Feche os seus olhos, escute esse louvor. Deixa ele entrar na sua cabeça para você ver.